Bom, vamos começar o mergulho de hoje tentando visualizar um tribunal mais severo do mundo. Que é o tribunal da nossa própria imaginação. Como ele negou o casamento, ele nunca chegou a ver os defeitos reais daquela vida possível. Ele não viveu a rotina chata, as brigas. A imaginação atua como um arquiteto trabalhando contra ele, né? Ela pega aquele não e constrói casas lindas onde eles nunca moraram. Projeta o rosto de filhos que não nasceram. Visualiza viagens incríveis que nunca foram feitas e planeja uma velhice que nunca vai ser compartilhada. E o texto pinta essas versões alternativas não como sonhos bons, mas como assombrações. E em todas essas realidades fantasiosas perfeitas, existe sempre uma sombra perguntando: e se? O castigo do e se. A imaginação condena a vida real, porque a vida real tá cheia de boletos, cansaço e frustrações. E quando você coloca essa realidade imperfeita lado a lado com uma perfeição imaginária, o julgamento mental é implacável. E esse tribunal mental não opera no vácuo e muito menos em silêncio. De jeito nenhum. Ele tem trilha sonora. Pois é. O texto relata que, ao ver o vulto dela passar na rua, foi como se uma porta fosse arrombada de vez. E entraram todas as madrugadas do passado, as conversas. E vieram as músicas do Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro trazer uma referência tão nossa enraiza a reflexão numa melancolia intensamente brasileira, né? Muito. E ele usa essa referência para fazer uma distinção brilhante sobre como a gente consome arte quando está machucado. Aham. Ele diz que existem compositores que escrevem canções e músicos que produzem verdadeiras autópsias emocionais. Autópsia emocional é um termo muito denso. Carrega todo um peso investigativo sobre algo que perdeu a vida, né? Um esforço para abrir a ferida e descobrir o minuto exato em que o coração parou. E é essa a função do Oswaldo Montenegro nesse cenário. Quando ele canta sobre fotografias na estante, portas entreabertas, lençóis vazios, ele não está descrevendo os cômodos de uma casa. Ele está fazendo um inventário de ruínas. Ruínas. O texto até cita que um amigo, o Chico Magal, tinha toda a razão ao afirmar que o Oswaldo gosta de meter o dedo na ferida. E quem já sobreviveu a um e se gigante adquire uma habilidade instantânea de reconhecer a arquitetura dessas ruínas. Nossa! E isso leva a gente para o conceito mais paradoxal do ensaio inteiro. O momento em que o vulto da mulher desaparece definitivamente na multidão, absorvido pelo caos do mundo. É o clímax da cena da rua. Sim, e o autor continua lá, estático no asfalto, rodeado por barulho de motor, pessoas conversando, vitrines acesas. E é nesse cenário de puro excesso que ele sofre uma epifania sobre o que é a solidão. Uma visão totalmente do avesso do que a gente costuma imaginar, porque a gente sempre acha que a solidão é estar sozinho num quarto escuro. Exato. Mas ele percebe de forma cortante que a verdadeira solidão, aquela que asfixia mesmo, acontece quando a gente está no meio de uma multidão, mas acompanhado por lembranças incontroláveis. Ele crava que uma lembrança pesa muito mais do que uma multidão inteira. O mundo físico está ali girando rápido, mas o tempo interno dele entrou em colapso. Se conectarmos isso ao quadro geral, a diferença de peso entre perder a presença física de uma pessoa e perder uma possibilidade é colossal. Elabora um pouco mais isso pra gente. É que, se a pessoa vai embora de fato ou falece, o luto foca no que aconteceu. A dor é tangível, tem início, meio e fim. É um luto sobre fatos concretos. Isso. Mas perder uma possibilidade é ser assombrado pelo que poderia ter sido. A gente não tem um protocolo psicológico para lidar com potenciais não realizados. É por isso que ele sugere mudar a forma como a gente entende o nosso histórico romântico. Grandes amores raramente são definidos pela quantidade de jantares felizes. O que cimenta uma história no panteão inesquecível da mente são justamente as perguntas em aberto. Aquelas que ecoam. Fui tolo por dizer não. Abandonei a única história que tinha poder de me transformar só por medo. E sob essa ótica, a tal da maturidade perde todo aquele verniz místico de sabedoria, né? Perde totalmente. A maturidade não é encontrar as respostas para os nossos erros. É só criar casca para suportar o silêncio e aprender a seguir a vida sem o gabarito. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Qual é a epifania final que ele tem enquanto vê a mulher desaparecer? Porque a conclusão muda tudo. Muda o jogo.
Ele reconstrói a ideia do que significa ser marcado por alguém. E ele cria uma classificação fantástica, dividindo as pessoas que passam pela nossa vida em visitantes e terremotos. É uma metáfora muito rica. A maioria massiva das pessoas opera apenas como visitantes, né? Entram, sentam no sofá, tomam um café e vão embora sem mudar a mobília do lugar. Mas existe uma categoria raríssima. Aquelas pessoas que operam como forças sísmicas. Passam pelas nossas vidas como verdadeiros terremotos. E o impacto é tão avassalador que mesmo décadas depois, a topografia da nossa alma continua alterada. E a mulher da rua foi esse terremoto. O que pavimenta o caminho para o insight final. O momento em que as peças se encaixam e ele entende a raiz da falta de ar ali na calçada. E ele percebe um fato muito desconcertante. Ele percebe que não estava sofrendo porque viu a ex-namorada. Não. E essa é a virada de chave do texto. Toda aquela dor não era um desejo de ir atrás dela, de ligar, de trazer a presença física dela para o dia a dia dele. E era dor pelo quê, então? Ele entende que o sofrimento vinha de um luto muito mais íntimo e profundo. Ele estava chorando internamente porque percebeu que uma parte dele ainda procurava desesperadamente pela versão dele mesmo que existia lá no passado. Nossa, isso amarra tudo de um jeito brilhante. Quando ela ofereceu aquele pedido de casamento, ela validou um potencial incrível nele. O olhar dela funcionava como um espelho mágico que refletia a melhor versão dele. Alguém jovem, confiante, com o futuro aberto e inquestionavelmente digno de ser amado de forma incondicional. Exato, o espelho revelou a perda da própria identidade dele. O luto profundo não é pelo relacionamento, mas pelo eu do passado que se sentia fluir ao ser amado daquela forma. Esse eu do passado não existe mais. Foi substituído pelo adulto que sobreviveu à recusa, que engoliu a prudência e que convive com os arrependimentos. É literalmente uma autópsia do próprio ego. Uma autópsia do ego. E ele sintetiza isso com a frase mais implacável do texto. Encontrar uma pessoa certa no meio de bilhões é difícil, mas encontrar novamente quem nós fomos um dia é quase impossível. O tempo é uma via de mão única. Analisar como o tempo e o ego interagem com as histórias inacabadas exige estômago. É um diagnóstico de como a gente fica preso às próprias sombras. Vamos dar um passo atrás para observar o tamanho da jornada que a gente fez hoje. Tudo começou com um gatilho muito banal, um olhar fortuito numa calçada caótica. E a partir daí, mergulhamos num pedido de casamento negado. Discutimos como o cérebro atua como um arquiteto cruel construindo vidas fantasmas. Visitamos as ruínas embaladas pelo Oswaldo Montenegro e entendemos a verdadeira solidão. Até pousarmos na constatação dura de que os maiores lutos muitas vezes são sobre as partes de nós mesmos que deixamos presas a essas pessoas lá atrás. O que nos traz para o encerramento, e eu sei que você sempre gosta de deixar um pensamento provocativo para além do texto original. Sim, e para ancorar tudo isso no momento presente, a pergunta que fica é: se o cume do nosso sofrimento emocional é a dor de perder o eu iluminado do passado, não estaríamos caindo numa nova armadilha agora? Como assim? A armadilha de cometer o mesmo erro? De certa forma, sim, se gastamos uma energia mental gigantesca, chorando por quem fomos e habitando o passado, criamos um risco imediato hoje. Claro. O risco de ficarmos tão engessados nesse luto da identidade antiga que nos tornamos incapazes de ser os novos terremotos transformadores nas nossas próprias vidas hoje. A gente para de viver o potencial atual porque está ocupado ou assombrado pelas possibilidades que já morreram. É o famoso estar de corpo presente, mas emocionalmente esvaziado. É profundo. O ensaio é um convite urgente para aceitarmos as nossas falhas tectônicas e entendermos a emboscada da memória sem deixar que ela paralise o nosso presente. Exatamente. O passado tem suas sombras, mas o aqui e o agora é o único terreno onde a gente ainda tem poder de agir. Fica essa reflexão belíssima para martelar na cabeça ao longo da semana. Continuem questionando as próprias histórias, abracem seus terremotos e até o nosso próximo mergulho.